Olá, turminha, aula de matemática, nossa primeira aula de matemática depois que a gente volta das férias. Olha que gostoso! Nós vamos aprender uma matéria nova. Nós vamos começar a aprender sobre as figuras geométricas. Ai, tia Sueli, mas isso não é novo. Calma, nós vamos aprender algumas figuras geométricas novas. Por enquanto, nessa aula a gente vai relembrar as figuras geométricas planas. Isso é novo para vocês, porque até então eram figuras geométricas. Mas por que são figuras geométricas planas? É aquelas figuras que tá num único plano. Então elas são achatadinhas, sabe? Elas estão no único plano. Por exemplo, se a gente coloca no chão, ela tá só no chão. Ela não ergue, ela não tem uma outra parte. Por quê? Porque a gente vai aprender outras figuras geométricas que não são planas. Nós vamos ver. Fique esperto aí essa semana que a gente vai aprender outros tipos, combinado? Essas figuras geométricas planas são aquelas que vocês já conhecem. Então, olha aqui na nossa folhinha. O quadrado tem 4 lados. Mas o retângulo, né, esse aqui de rosa, também tem 4 lados. O que diferencia um do outro? Que o quadrado tem 4 lados, só que todos os lados dele são iguais. Então, se eu pegar a minha régua e for medir todos os lados do quadrado, eles dão a mesma coisa. Então, por exemplo, se um quadrado tem 4 centímetros, ele vai ter 4 centímetros desse lado, 4 centímetros desse, 4 centímetros desse e desse. Podem apostar que todos os lados são iguais do quadrado, tá bom? Aí, nós vamos ver o círculo, que vocês já conhecem, que é esse redondinho aqui. Olha o círculo. O triângulo tem o quê? 3 lados. 3 lados. Mas, tia Suelen, o triângulo tem 3 lados iguais? Depende do triângulo, tá bom? Só que isso é uma matéria que vocês vão ver lá na frente, no terceiro, quarto ano, tá bom? Existem vários tipos de triângulo. O que importa nesse momento é vocês saberem que o triângulo tem 3 lados, certo? E o retângulo, lembram? O retângulo tem 4 lados. Só que o retângulo, o que diferencia do quadrado? Enquanto o quadrado tem todos os lados iguais, o retângulo não. Ele tem 2 lados de uma medida e 2 de outra. Então, percebam aqui que esse daqui de cima e o de baixo, eles são do mesmo medida e esse do ladinho são da mesma medida. Eles têm duas medidas diferentes, tá bom? Isso que diferencia o quadrado do retângulo, tá? E nós sabemos que tem alguns objetos que nós usamos no nosso dia a dia que tem o formato dessas figuras geométricas planas. E nós vamos fazer essa atividade para a gente ver quais os objetos que lembram as formas geométricas planas, tá bom? Então, olha lá, ligue os objetos, as formas geométricas que eles lembram. Então, aqui tem uma lousa, uma placa, um post-it. Post-it é aqueles bilhetinhos que você gruda assim. E um CD, tá? Então, vamos lá. Qual é o formato que a lousa lembra? A lousa tem 2 lados aqui iguais e 2 assim iguais. Qual que é a forma geométrica que lembra? Quem falou que é o retângulo acertou. Então, vocês vão pegar e vão ligar. Liguem aí a lousa até o retângulo. Esta plaquinha aqui, qual é a forma geométrica que ela lembra? Quantos lados tem a placa? 3. E qual que é a figura geométrica que tem 3 lados? O triângulo. Então, liguem aqui. E o post-it tem qual formato? Formato de um quadrado, todos os lados iguais. E aqui, um CD. O CD tem o formato da figura geométrica que é o círculo, tá bom? Muito bem. Feito isso, vocês vão lá para outra atividade. Olha só essa que legal. Desenhe na malha pontilhada, que é isso daqui que tem aqui, todos esses pontinhos, um quadrado, um retângulo e um triângulo. Dica, ligue os pontos da malha para formar essas figuras. Então, vocês vão lá, pega o lápis de escrever primeiro, né? Porque vai que a gente erra, não é? Aí, vocês vão fazer o seguinte, ó.
Só que vocês vão fazer retinho, aí, né, a tia tá aqui fazendo com o mouse. Vocês vão fazer um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais, não é? Então, se eu pego e risco 4 pontinhos, eu tenho que ligar os 4 pontinhos em todos os lados para ficar igual, tá bom? Então, vejam que tem 4 pontinhos em todos os lados. O triângulo é o quê? Tem 3 lados, então vocês vão ligar, subiu, desceu e fechou lá embaixo, como se fosse fazer a letrinha A. E depois, o retângulo, lembrem-se que o retângulo, ele tem, então, o lado de cima e de baixo aí, 2 lados iguais. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz 8 pontinhos deitadinhos e vou fazer 4 de pezinhos. Então, eu vou fazer a mesma coisa, 8 deitadinhos. Opa! Fiz. Oh, vamos fazer o retângulo. Vamos fazer o quadrado de novo, né? Que a tia Suelen foi apagar e apagou tudo, ó. Quadrado, façam bonitinho aí. O triângulo e o retângulo. Então, ó, fazer 4 pontinhos assim. Não precisam fazer do mesmo tamanho que a tia Suelen, tá bom? Façam do tamanho que vocês quiserem, desde que seja com o número de pontinhos certos aí. Fiz 8 pontinhos, aí fiz 4 aqui e 8 pontinhos aqui. Viu como que é pra fazer? Quiserem fazer maior, menor. Menor não, que senão fica formiga, eu não consigo enxergar, né? Porque eu uso óculos, vocês sabem que eu tenho problema na vista, né? Então façam maior, não façam tamanho de formiga, hein? Tá bom? Beleza. Tia, precisa pintar? Não, não precisa pintar. Pode fazer coloridinhos. Então faz com o lápis de escrever, porque se errar dá pra apagar, e depois vocês passam por cima. Pode usar a canetinha pra passar por cima aí, tá bom? Só tomem cuidado pra não rasgar o papel, então façam com cuidado. Mãozinha levinha pra usar canetinha, tá bom? Agora aqui, vamos colorir? Pinte a figura abaixo de acordo com a legenda. Olha só, temos um bonequinho aí. Então, vocês vão pintar tudo que for círculo, vocês vão pintar de amarelo. Tudo que for triângulo, vocês vão pintar de laranja. Tudo que for retângulo, vocês vão pintar de verde. E tudo que for quadrado, vocês vão pintar de vermelho, tá bom? Então, essa é a atividade de matemática de hoje. Vocês façam com cuidado, com capricho aí. Relembrem bonitinho essas figuras geométricas planas pra gente aprender as próximas figuras geométricas. Um beijo pra vocês!